falaremos aqui nesta noite, nesta hora de celebração de aniversário. Comemorar 78 anos não é para qualquer um. Comemorar 78 anos traz alegria para o coração e muitas lembranças que nós já vivemos aqui, nesta igreja. Lembranças boas, lembranças às vezes não tão boas, mas mesmo nas lutas e nas provações, Deus nos deu vitória e tem mantido esta igreja em pé. E pela fé nós estamos em pé. Pela fé no Filho de Deus sou vencedor. Não é assim que nós cantamos? Pela fé no Filho de Deus sou vencedor. Então, pensando sobre este momento, olhando a palavra de Deus, pedindo de Deus direção, olhando para as cartas de João, eu quero convidar os irmãos para abrirem as suas Bíblias aí, na terceira carta de João, para que nós leiamos este texto para a nossa meditação aqui nesta noite. Eu esqueci de dizer, eu estou acompanhado da minha cheirosa, a Marlene. Marlene, acho que tem gente que não conhece você, provavelmente. Fica em pé aí, por favor. Tira a máscara para as pessoas olharem para você. Pode tirar, bem, pode tirar. Uma vez perguntaram para um sujeito feiozinho, assim como eu, por que é que os feios casam com as mulheres bonitas? Sabe o que o feio respondeu? Porque os feios são carinhosos. É ou não é, Marlene? Fala sério. É isso aí. Olha para o Daniel. Feinho, casou com uma japonesa linda, linda. Certamente essa palavra é verdadeira, né? Vamos lá. Terceira carta de João, nós vamos ler os primeiros 8 versículos do texto. Vamos fazer a leitura e acompanhe aí na sua Bíblia, porque provavelmente a minha tradução seja diferente da sua. O presbítero ao amado Gaio, a quem eu amo na verdade. Amado, acima de tudo, faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Pois fiquei sobremodo alegre pela vinda de irmãos e pelo seu testemunho da tua verdade, como tu andas na verdade. Não tenho maior alegria do que esta, a de ouvir que meus filhos andam na verdade. Amado, procedes fielmente naquilo que praticas para com os irmãos, e isto fazes mesmo quando são estrangeiros, os quais perante a igreja deram testemunho do teu amor. Bem farás encaminhando-os em tua jornada por modo digno de Deus, pois por causa do nome foi que saíram, nada recebendo dos gentios. Portanto, devemos acolher esses irmãos para nos tornarmos cooperadores da verdade. Palavra do Senhor para o nosso coração, que o Espírito Santo nos ilumine em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, esta carta atribuída a João deve ter sido escrita entre os anos 60 e 90, antes de João ter sido exilado para a ilha de Pátimos. João está tratando com um possível dirigente de uma igreja. Ele deveria ser presbítero ou pastor de uma comunidade religiosa, e João estava se dirigindo a ele para elogiá-lo a respeito do seu trabalho e de tudo que ele estava fazendo até aquele momento. E nós percebemos que as qualidades de Gaio, este homem a quem João endereça a sua carta, são qualidades que deveriam ser imitadas por nós neste presente momento. Sobretudo porque neste mundo moderno, e especialmente agora, muito se tem falado em qualidade. Qualidade para tudo quanto é coisa. Qualidade total, qualidade de vida, qualidade na educação, qualidade nas empresas, na saúde.
Em todas as áreas da vida do ser humano, a qualidade está sendo requerida. E para nós, crentes, não poderia ser diferente, especialmente vivendo num mundo tão conturbado, tão manchado pelo pecado, tão dominado pelo maligno, jaz no maligno o mundo. Então nós precisamos de homens e mulheres que tenham qualidade nas suas vidas para darem um bom testemunho daquilo que Jesus faz pelo ser humano. Então é interessante quando lemos esta carta e olhar o testemunho de João a respeito de Gaio, esse cristão cheio de qualidades. E esse texto, meus irmãos, é muito importante, porque quando nós o lemos, nós somos reportados imediatamente a um escrito de Paulo, na carta aos Romanos, no capítulo 15, verso de número 4, quando Paulo diz que tudo que outrora foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, a fim de que pela paciência e pela consolação das Escrituras, nós tenhamos esperança. Então, o exemplo deste homem, o Gaio, é um excelente exemplo para seguirmos como exemplo para a qualidade do nosso cristianismo, para pautarmos a nossa vida em pessoas assim, em pessoas que foram comprometidas com o Evangelho de Jesus. Infelizmente, neste mundo moderno, muitas igrejas e muitos pastores, no afã do crescimento numérico, têm desprezado a qualidade de vida dos seus novos convertidos. E nós podemos perceber que, às vezes, sem muito critério, as igrejas estão abrindo mão da fidelidade das pessoas, da santificação das vidas, da consagração e do serviço como discípulos de Jesus. É atribuído ao Dietrich Bonhoeffer, um pastor luterano assassinado pela polícia do Hitler no final da Segunda Guerra Mundial. Ele estava muito preocupado com a qualidade do cristianismo no seu tempo, isso há tantos anos atrás. E ele disse naquele momento: estamos vendo nos dias de hoje um alargamento da porta estreita e pessoas tornando-se cristãs à sombra de uma graça barata, sem arrependimento, sem novo nascimento, sem conversão e sem obediência à palavra e à vontade de Deus. Então, para este momento também, o exemplo de Gaio é um exemplo que nós devemos olhar com interesse pelas qualidades que são indispensáveis na vida de servos e discípulos de Jesus. Então vejamos. Primeira qualidade que nós podemos olhar para Gaio e imitá-lo. A Bíblia aqui diz, nesse texto, que Gaio tinha uma alma próspera. No segundo versículo que lemos, diz assim: amado, acima de tudo, faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Meus amados irmãos, igreja, nós olhamos para essa qualidade de Gaio, nós podemos perceber um homem tocado pela presença de Deus, em comunhão com Ele, desfrutando a cada dia da promessa que Jesus fez um dia, registrado em Mateus capítulo 11, verso 28. Jesus disse: se vocês vierem a mim, vocês encontrarão descanso para as vossas almas. Mas não são todos os cristãos e nem todos os seres humanos que possuem uma alma próspera. Até parece que a igreja, em muitos lugares, ou os membros das igrejas, não conhecem a questão da prosperidade segundo a palavra de Deus. A Bíblia fala de pessoas cujas almas se encontravam cansadas e desfalecidas. Jeremias, no capítulo 31, verso 25, ele menciona esse fato. Muitas vezes também, apesar do crescimento dos cristãos evangélicos no Brasil, há muita gente que está sem a presença e sem o toque de Deus nos seus corações. As pessoas estão abatidas, sem esperança, especialmente neste momento, quando vivemos uma pandemia, quando perdemos tanta gente querida,
Quantas pessoas choraram os seus mortos sem poderem vê-los de perto. Isso é muito entristecedor, e isso trouxe abatimento e falta de esperança. E também a Bíblia fala daqueles que, por conta de correrem atrás das coisas materiais, podem perder as suas vidas, as suas almas eternamente. Jesus faz a pergunta: de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? É possível. Por isso que a prosperidade deste Gaio precisa ser olhada com interesse por todos nós. Um poeta cristão um dia escreveu assim: a minha alma estava longe dos caminhos de Deus. Eu era cego, desprezível pecador, mas Jesus já transformou minhas trevas em luz, quando Ele estendeu a sua mão para mim. Você sabe essa música? A minha alma estava longe dos caminhos de Deus. Eu era cego, desprezível pecador, mas Jesus já transformou minhas trevas em luz, quando Ele estendeu a sua mão para mim. Gaio segurou nas mãos de Jesus, e por isso ele era um homem de prosperidade na sua vida. Eu não li aqui que ele fosse próspero materialmente, mas a prosperidade de Jesus alcança a integralidade do ser humano, a totalidade do ser humano, e torna essa pessoa abençoada e feliz. Se você anda longe de Jesus, ao Jesus estender a sua mão, agarre-se, para que você tenha a prosperidade que a traça não corrói e a ferrugem não destrói, para que a prosperidade da sua vida seja unicamente esperançada na pessoa de Jesus Cristo, o nosso Salvador. A segunda qualidade que Gaio tinha e é mostrada aqui, está registrada no 3º versículo. Pois fiquei sobremodo alegre pela vinda de irmãos e pelo seu testemunho da tua verdade, como tu andas na verdade. Gaio conhecia a verdade e andava na verdade. Ou seja, Gaio vivia de acordo com os princípios do Senhor Jesus, que é a verdade. Nós podemos perceber que essa é uma questão que na Bíblia é atribuída grande importância, a questão da verdade de todos nós, no relacionamento com Deus e no relacionamento com o nosso próximo. Se não, vejamos, a adoração, conforme Jesus ensinou, deve ser em espírito e em verdade. Devemos ser santificados na verdade, devemos falar a verdade, devemos amar os irmãos de fato e de verdade, devemos manejar bem a palavra da verdade. E João, conhecedor da verdade, escreve afirmando que Gaio andava na verdade. Meus irmãos, esse é um convite profundo para o meu e para o seu coração, para que nós andemos na verdade, para que nós sejamos luz neste mundo cheio de mentira, mas para que sobre nós não pese a afirmação de Jesus: veja que a luz que há em vós não sejam trevas. Jesus quer que nós andemos nele, na pessoa dele. Nele nós podemos confiar. Jesus é a verdade, que Gaio caminhava nela e que eu e você somos convidados a andar também. Uma terceira qualidade de Gaio está no verso de número 6. Os quais, perante a igreja, deram testemunho do teu amor. Deram testemunho do teu amor. Bem farás, encaminhando-os em sua jornada por modo digno de Deus. Algumas pessoas reclamam que as igrejas perderam o amor. Não andam mais no primeiro amor. Nós precisamos olhar para este homem
que era um dirigente da igreja. Não sabemos se ele era um pastor ou se ele era um presbítero. Naquele tempo a denominação pastor não era muito frequente. Provavelmente ele era o presbítero líder de uma comunidade. E o texto de João é bastante claro. Ele diz que Gaio possuía um coração cheio de amor. Amor pelos estrangeiros, amor pelos necessitados. A igreja via este amor e testemunhava a respeito dele. Que virtude maravilhosa, não é mesmo, meus irmãos? Que coisa mais preciosa, quando uma igreja é amorosa entre si na comunidade e com aqueles que estão se aproximando. O amor de Jesus em nós faz com que nós também tenhamos amor uns pelos outros. Um texto que me causa impacto no coração é o texto da primeira carta de João, capítulo 3, verso 16. Quer ver um exercício, reverendo? Me cite Evangelho de João 3,16. Porque Deus, de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, não, mas tenha a vida eterna. Agora eu quero ver 1 João 3,16. E nisto conhecemos o amor, em que Cristo deu a sua vida por nós. E nós devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Eu presumo, assim, no meu pouco conhecimento, que esse Gaio deveria ser uma pessoa extremamente amorosa. E não seria diferente. Se ele não fosse amoroso, João, que era conhecido como o apóstolo do amor, não teria se referido a ele como um homem amoroso e cuidadoso, que queria ver qualidade de vida no rebanho que estava sob os seus cuidados. Nós percebemos isso em suas epístolas anteriores, não é? João falando a respeito do amor, ao vê-lo insistindo no fato de que a igreja deve ser a comunidade do amor fraternal. João está clamando por esta qualidade. E neste texto ele demonstra uma alegria imensa, muito grande, ao ouvir que Gaio tinha uma vida dominada pelo amor. A Bíblia afirma que quando a ciência se multiplicasse, o que ia acontecer? O amor se esfriaria. Infelizmente nós temos percebido isso. Às vezes, os membros das igrejas só se conhecem na hora do culto. E quando se encontram pela rua, passam pelo lado de lá para não falar nem bom dia, nem boa tarde para ninguém. Irmãos, eu creio que nesta igreja isso não acontece. O reverendo Douglas é cuidadoso. Mas se acontece, ou se por um descuido tem acontecido, nós precisamos restaurar o primeiro amor. Viver o primeiro amor. O amor tem se esfriado, mas Gaio é um exemplo para mudarmos os nossos relacionamentos. Qualquer pessoa que leve a sério as Escrituras Sagradas sabe o valor do crescimento numérico da igreja. A ordem de Jesus é muito clara. Ide, indo, como é o sentido do texto, indo, fazei discípulos, batizando-os e ensinando-os. Mateus 28, 16 a 20. Meus queridos irmãos, ainda que o crescimento evangélico seja notório, mesmo assim, há muita gente com a alma cansada, com a alma aflita, sem provar o toque curador de Jesus. Por isso, quando nós celebramos esse aniversário da nossa comunidade, que foi inaugurada nesta cidade 78 anos atrás, é preciso rever muita coisa da nossa própria vida. A voz da Igreja Presbiteriana Independente
precisa ser ecoada através de vidas preciosas para soar de uma maneira indelével nessa sociedade hedonista que nós vivemos, para que as pessoas olhem para Jesus. Um casal amigo nosso me contou uma história que eu não sei se aconteceu lá com eles ou aconteceu em outros lugares. Na cidade onde eles moravam, lá no nordeste do país, havia um homem chamado João Alves, bravo, e quando ele bebia, ele ficava bravíssimo contra os crentes. E lá na cidade havia uma igreja presbiteriana. E uma quarta-feira, o João Alves vinha bêbado e disposto a brigar com os crentes presbiterianos daquela cidade. E de repente ele ouviu uma música. Acho que o reverendo Douglas conhece essa história é muito contada. E ele ouviu a música. E ele entrou na igreja e ficou quietinho. E todo mundo ficou assustado. Mas o João Alves ficou quietinho. Quando passou o tempo, que o João Alves já estava como membro daquela igreja, um dia ele resolveu dar o seu testemunho. E aí ele contou. Lembram-se daquela noite? Eu vinha vindo disposto a pegar o pastor em primeiro lugar. O pastor sempre é o primeiro, né? E depois os irmãos. Mas os irmãos estavam cantando aquele hino maravilhoso. Manso e suave, Jesus está chamando. Chama por ti e por mim. Eis que ela porta, espera velando, vela por ti e por mim. Sabe o que eu ouvi, irmãos? Eu ouvi assim: amansa João Alves, Jesus está chamando. E aquele homem se tornou um cristão verdadeiro naquela cidade, porque a igreja, mesmo conhecendo a vida dele, demonstrou um amor imensurável por aquele homem. E ele se converteu e toda a sua família. Vai, Daniel. Mauro. Manso e suave, Jesus está chamando. Chama por ti e por mim. Eis que ele à porta espera velando. Vela por ti e por mim. Vem já, alma cansada, vem já, manso e suave, Jesus está chamando, chama, ó pecador, vem. Meus amados irmãos, hoje é uma noite especial. Talvez alguns que aqui estejam não tenham tido uma experiência de entender a mensagem da salvação. Talvez quem esteja nos ouvindo já ouviu tantas vezes, ainda não foi tocado pela graça maravilhosa de Jesus. Eu quero encorajar esta igreja a prosseguir com zelo na evangelização desta cidade. Não se preocupem se as pessoas virão para cá. Preocupem-se em dar o seu testemunho. Viver uma vida como a vida deste homem, elogiado pelo apóstolo João. Para que esta igreja seja conhecida pela qualidade dos seus membros, pela disciplina com que vivem a vida cristã, pelo testemunho de cada um nesta cidade. Que o Senhor continue conosco. Não sacrifiquemos a qualidade
no altar da quantidade, mas que eu e você sejamos luzes nesta cidade, e que Deus continue nos olhando, nos abençoando, até o dia em que Ele vier para nos levar. Amém? Eu tenho um amigo, ele diz assim, amém, e o povo de Deus diga, amém, amém.